Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo, tudo bem? Eu espero que sim, né? Neste vídeo vamos falar sobre o Ojeda, que é o jogador do Godoy Cruz, argentino de 23 anos e que interessa ao Glorioso, né? É um movimento interessante do Glorioso aí no mercado, né? Interessante em vários aspectos, também nos aspectos aí bastante paradoxais, digamos assim, né? Porque ao mesmo tempo que se interessa por um jogador como o Ojeda, também aí vem manifestando o interesse pelo jogador como o Júnior Urso, né? E aí não é porque é um jogador sul-americano, outro brasileiro, evidentemente, que aqui nós não trazemos os jogadores sul-americanos que são ruins, e tem muitos, né? Não há porque a gente falar aqui de jogadores sul-americanos ruins, a gente tem que pautar aqui os bons jogadores, né? E o fato é que o Reda é realmente um jogador muito interessante, né? Não fosse assim, inclusive, não seria objeto de interesse de um clube como o Botafogo, né? Então não dá para entender, por exemplo, uma busca de um jogador como o Reda, ao mesmo tempo uma busca como um jogador como o Júnior Russo, que seria mais um que chegaria para somar, mais um que infelizmente não está no momento tão bom assim. Um jogador que não é decisivo para a equipe do Orlando City, um jogador que tem, na minha opinião, é super valorizado, inclusive, por ser naquilo que ele tem de melhor, um jogador útil, né? Só que ele é valorizado como um jogador útil, inclusive, super valorizado. Acho que há exageros nessa valorização desse traço aí do Júnior Urso. Né? Mas o fato é o seguinte, né? Independente disso, o interesse por um jogador como Martin Orreda, da parte do Botafogo, é algo muito interessante. Isso mostra, inclusive, uma mudança do Botafogo, que começa também a olhar para o mercado sul-americano. É importante isso também. O Tesla está saindo dessa armadilha de ficar olhando apenas para outros mercados, como Europa, Oriente Próximo, aí buscando oportunidades, né? No caso de um outro jogador sul-americano, notadamente brasileiro, que possa ser repatriado, né? Então, quando ele olha para o mercado sul-americano e para jogador como o Rei, a gente percebe que o olhar é geral, né? O olhar está na busca das grandes oportunidades, estejam essas oportunidades em quaisquer lugares do planeta Terra. Né? Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, agora, se o Botafogo contratar o Rida, né, realmente é uma contratação importante para o Fogão, é uma contratação decisiva, uma contratação que chega assim para mudar a equipe de patamar, tal. O que seria o Rida hoje no contexto do futebol do Botafogo? Né? É sobre esse vídeo, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes disso, gente, eu queria só pedir aí a sua autorização, né, para fazer um parênteses, né, e dizer que este vídeo tem o patrocínio, né, da OneFootball, meus amigos. É isso mesmo, OneFootball, que é, na verdade, ali um melhor aplicativo de futebol, né? Você pode escolher seu time do coração, receber notificações em tempo real, né? Dos jogos, acompanhar as notícias, estatísticas, ver aqueles vídeos que você curte, né? Jogos ao vivo, muitos jogos ao vivo, né? Conteúdo exclusivo e muito mais coisas também, né? É interessante o OneFootball, porque ele é um app, né, que se caracteriza pela interatividade. Você customiza, né? Você coloca ali o que você quer saber, né? O que você quer receber como informação do aplicativo, ele vai te entregar. Isso é muito interessante. Algo muito bom para nós pensarmos agora em relação ao OneFootball é que estamos vivendo um mercado de transferência, gente, lá no futebol europeu. Esse mesmo mercado de transferência, né? No futebol europeu já chegou, né? O futebol europeu já chegou, evidentemente, ao final, está prestes aí futuramente a voltar à sua próxima temporada, e este é o momento, né? Agora, o mercado de transferência começa a bombar de verdade ali na Europa, muitas transferências vão acontecer, também tem as especulações, né? Se você quiser ficar por dentro de tudo isso, né, então você precisa ter o OneFootball no seu celular. Né? Você vai entender todos esses movimentos do mercado de transferência do futebol europeu. Estatísticas sobre os jogadores, né, sobre os times, né, europeus, sobre os rumores, né, a tal da especulação também, né, negócios fechados, tudo, meus amigos, tudo em um só lugar, que é o OneFootball. Então, se você não baixou esse aplicativo ainda, eu não sei o que você está fazendo ainda, que você não baixou ainda, gente, porque o que ele entrega não é pouca coisa, né? Então, tenho certeza que você não somente vai ficar muito bem informado, mas também vai se divertir bastante, né, com o aplicativo. Só um detalhe, sabe a Série C do futebol brasileiro? Se você curte ali alguns times ali da Série C, você pode ver o jogo, né, ao vivo no futebol ali, no caso pelo preview, né? Então também tem mais essa parada aí, ou seja, está sempre apresentando inúmeras novidades. O OneFootball, eu diria para você, use o link que está na descrição desse vídeo aí também no comentário fixado para baixar esse aplicativo, gente, que realmente vale muito a pena, né? E também para dar uma força aqui para esse canal, que é muito importante aqui, é o patrocinador que faz muito bem com o meu trabalho. Então, você também estaria me ajudando muito se baixasse o aplicativo do OneFootball. Tá bom, meus amigos? Bom, é isso. Olha só. Sobre essa questão do Rida no Botafogo, né, eu diria para vocês que o jogador como o Rida, ele tem ali, na verdade,
teria uma relevância em tese muito grande para a equipe do Fogão. É um jogador que o Botafogo não possui, é um jogador que atua pelo setor esquerdo, ele pode atuar também pelo setor direito, é um jogador que em um outro momento já atuou também pelo centro do campo, ele era muito mais experimentado no centro do campo quando estava na canteira, né? Depois no elenco principal. Nem sempre isso aconteceu, ocorreu uma ou outra vez, mas nós percebemos que em algum momento o jogo dele também é um tipo de jogo, né, que pode também acontecer pelo corredor central. E nesse caso, ele seria um jogador de meio de campo, um camisa 10 do corredor central, que faria condução de bola. Não é esse camisa 10 desse passe mais alongado, não é esse grande organizador. É um jogador que caminharia com essa bola, buscando uma situação muito favorável para o arremate, ou mesmo quando chegar ali no final do último terço do campo, ali, perto da área e tal, é um jogador que também faria bons passes, mas é sobretudo passes mais curtos ali e decisivos, mas é um jogador de condução por excelência e não um jogador, por exemplo, de organização do jogo. Então seria aquele 10 para jogar, inclusive, nas costas do centroavante Martinho Rida, se precisasse, fosse no Botafogo. Né? É um jogador que atua e pode atuar, sim, muito pelo setor direito. É um jogador, contudo, que atua, sobretudo, né, principalmente pelo setor esquerdo. E aí, no setor esquerdo, ele realmente faz e acontece. É um atleta que vai até o fundo do campo, aprofunda muito o campo, dando profundidade à equipe. O jogo profundo de uma equipe hoje é algo muito relevante, porque também pode gerar inúmeras situações propícias ali, pode favorecer muito a criação de variações de jogo, quando você tem um atleta que vai até o fundo do campo sabendo ali fazer o seu trabalho com competência. Né? E a questão é, o Orreda sabe fazer isso? Sim, o Orreda é um driblador, é um jogador que dribla, tem um ótimo drible em velocidade, o que não é fácil. Não é qualquer um que, quando está em velocidade, consegue driblar. O drible dele em velocidade alterna entre um drible mais longo e também um drible mais curto, né? E é muito interessante quando ele chega ali no fundo do campo. Né? Quando ele chega ali, ele costuma fazer o seguinte, ele costuma praticar esse drible para entrar na área na maior parte das vezes. Né? Entrar na área, e quando ele entra na área, gente, aí também surge, aí o perigo acontece, né? Por quê? Porque ele pode finalizar para o gol, ele é um jogador que finaliza com bastante relevância, ou então ele pode fazer uma assistência ou uma pré-assistência. Muitas vezes, né, o Rei faz gols, o número de gols deles é muito próximo, inclusive, do número de assistências. É impressionante como ele assiste. É um jogador que tem uma eficiência de fazer o passe. Por que ele dá tanta assistência? Assistência que ele passa, que gera o gol. Né? Por que isso acontece? Porque o passe é muito qualificado. E por que esse passe é muito qualificado no Martin Orrida? Porque não é um jogador que, quando chega ao fundo do campo, ele busca um cruzamento por elevação. Aquele tipo de bola, né, que, em geral, o zagueiro vai ter muita vantagem em relação aos atacantes. Né? O Orrida, nesse caso, ele procura fazer o seguinte, ele procura driblar, ele levanta a cabeça, ele costuma fazer um passe para trás. Um passe para aqueles jogadores que estão chegando pelo corredor central. Né? E nesse caso, ou o jogador chega com uma situação muito propícia para o remate, ou em muitos casos, o jogador chega também, quando recebe a marcação imediata, ele pode perfeitamente fazer um outro passe. E isso é muito interessante, por quê? Curiosamente, o Reda é um jogador que ele tem um número absurdo de assistências, mas o número de pré-assistências supera absurdamente o número de assistências. Estou falando aqui, por exemplo, do dobro. Alguma coisa como o dobro de pré-assistências em relação às assistências que ele costuma fazer. É um driblador, é um jogador que teve ali a sua carreira ali apontada para o futebol europeu em várias situações, um jogador que esteve sendo especulado, quase esteve assinando com outros clubes da Europa e tal. Isso incomodou muito o atleta, né, que em algum momento até parece que estava começando a se perder, mas logicamente que ele conseguiu voltar também ao seu bom nível e hoje segue a ser um grande jogador do futebol argentino e não tem por que ficar na Argentina, já que ele caberia muito bem no clube como o Botafogo. O Botafogo precisa de um atleta como o Reda, como eu já disse para vocês, porque não tem esse jogador. O Botafogo precisa de um jogador que apresente a magia ali no terço final. O Reda é o driblador por excelência que apresenta essa magia. Um cara que tira coelhos da cartola e, nesse sentido, eu diria para vocês que ele seria um reforço muito interessante. Contudo, tem ali os seus efeitos colaterais e precisamos pontuar também. Um dos efeitos colaterais, na minha opinião, é o fato de que, como ele é driblador por excelência, ele costuma, às vezes, exagerar um pouco nisso. Zagueirada chega em cima dele, ele pratica o drible, às vezes ele pratica o drible, já pinta um jogador ali para receber essa bola, ele vai para cima do outro zagueiro, às vezes ele exagera um pouco nisso, é algo que ele precisa melhorar, algo que dá para melhorar, é muito novo, tem só 23 anos, mas é algo que ele exagera um pouquinho em alguns momentos. Né? E isto vem da autoconfiança do atleta, ele acha que sempre vai executar o drible, na maior parte do tempo, ele consegue isso mesmo, assim, num número muito pequeno das vezes, ele não consegue. Mas eu acho até que se ele entender que ele pode contribuir muito mais para a equipe, depois do primeiro drible, que ele limpa ali o primeiro combate da zaga,
Essa zaga já ficou numa situação muito comprometida, né? Essa linha defensiva já ficou muito comprometida depois desse drible muito eficiente que ele pratica sobre a primeira marcação. Então ele já pode perfeitamente fazer o passe. Então é algo para ser construído. Agora, nem sempre ocorre, até porque ele confia demais em ir para o fundo do campo, entrar na área e fazer esse passe. Isso também é uma jogadaça mesmo do Martin Ojeda. Um outro efeito colateral dele, na minha opinião, é a dificuldade para marcar. Um jogador que tem dificuldade para recompor, um jogador que tem dificuldade para praticar ações defensivas no setor ofensivo. Né? Isso é muito importante para o sistema defensivo de qualquer equipe que queira ser competitiva. Porque hoje uma equipe moderna e com jogo competitivo, ela não pode ter, por exemplo, a marcação sendo executada pela primeira linha apenas, ou mesmo por um outro volante que ajude essa primeira linha. É muito pouco. Um time hoje competitivo precisa que as ações defensivas sejam praticadas por todos os jogadores. Isso não significa que o centroavante precisa ser secretário de lateral, secretário de volante, nada disso. No setor em que está, o jogador pode praticar ações defensivas. Algumas delas passam, por exemplo, por esse primeiro combate aí, né, a saída de bola do adversário. Outra dessas ações pode ser perfeitamente a pressão pós-perda, depois que a equipe perde a bola no último terço do campo também. E a outra situação é uma espécie de recomposição, que não pode ser, por exemplo, longo, né, de caminho longo, né, gente? Por quê? Porque, se for eficiente, ela vai, por exemplo, fazer com que o jogador não somente siga em perseguição em relação ao portador da bola adversária, como também ele pode ser favorecido pelo encaixotamento nessa marcação quando um jogador da equipe desse atacante ir para o combate com o atacante da equipe adversária. Então, o defensor vai ao encontro do atacante, o jogador que está em perseguição, por exemplo, gera ali um encaixotamento. Isso pode favorecer com que, se a bola for recuperada, o espaço ali a ser percorrido, né, em direção ao gol do adversário é muito interessante. E aí o Rida, por exemplo, pode se valer muito bem disso, e ele costuma fazer. Mas ele precisa, nesse caso, para que essa jogada também seja muito relevante no futebol que ele pratica, ele tem que também executar essa ação de retornar um pouco mais, de recompor. Além disso, acho que precisa também dar esse combate um pouco mais à frente. É um jogador que precisa praticar melhor essas ações defensivas. Mas isso também é algo a se aprender. Vamos combinar que hoje o Botafogo tem um técnico europeu que tem um entendimento desse tipo de problema e ele pode perfeitamente fazer com que o jogador entenda esses processos e possa evoluir. Então, eu diria para vocês que, em tese, seria um excelente jogador, sim, para o Botafogo, um excelente reforço. E o Fogão, na minha opinião, está demorando muito, porque não é um jogador para ser anunciado, para daqui um mês, para daqui uma semana. Era um jogador que já deveria ter sido contratado pelo Botafogo antes que outros se interessem, porque realmente o Rida pode fazer sim, meus amigos, minhas amigas, toda a diferença jogando pelo Glorioso. É isso.